Como uma planta se nutre? Bom, à primeira vista, parece um processo meio passivo, quase automático, não é verdade? Mas a realidade é que lá no nível microscópico, o que acontece é uma verdadeira batalha energética, super sofisticada e toda ela governada pelas leis da termodinâmica. Isso acontece em cada célula de cada raiz. Hoje, a gente vai desvendar essa engenharia que é totalmente invisível ao olho nu. E para guiar a nossa conversa, aqui está o grande enigma. Imagina só um nutriente que é super importante, mas que existe em pouca quantidade no solo. Como é que uma raiz não só consegue absorver esse nutriente, mas acumular ele dentro de si numa concentração 80 vezes maior? A resposta, olha só, não está só na biologia, mas na física fundamental que move tudo isso. Para decifrar esse mistério, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender a energia que existe por trás de cada movimento. Depois, vamos ver como se mede essa força. Aí, a gente vai descobrir como a célula cria sua própria bateria, como ela gasta essa energia, e vamos aplicar tudo isso a um dilema de sobrevivência bem real. E, por fim, vamos calcular o custo energético impressionante disso tudo. Tudo começa com um princípio básico. Mover um íon, um mineral, através da membrana de uma célula, nunca é algo energeticamente neutro, sabe? Sempre existe um custo ou um ganho de energia. Isso porque esse movimento vai a favor ou contra as forças da natureza que já estão ali, atuando em cada lado dessa barreira. E são duas forças principais que estão em jogo aqui. A primeira é o que a gente chama de gradiente químico, que é aquela tendência natural das coisas de irem de onde tem mais para onde tem menos. A segunda é o campo elétrico, a atração ou repulsão entre cargas elétricas. O interior da célula é negativo, então ele atrai íons positivos. Juntas, essas duas forças é que ditam o que vai acontecer com cada íon. Certo. Então, como é que a gente consegue medir a força combinada dessas duas tendências? A ciência nos dá uma ferramenta muito poderosa para quantificar exatamente para onde um íon quer ir e com que intensidade ele quer fazer isso. E essa ferramenta é o potencial eletroquímico, que os cientistas chamam de ΔG. Mas vamos simplificar. Pense nele como se fosse a moeda de troca energética do transporte. O ΔG nos diz se o movimento de um íon vai liberar energia, tipo algo que acontece de graça, ou se a célula vai ter que pagar um preço, gastando sua própria energia para forçar esse movimento a acontecer. E o que é bem legal neste slide é que ele resume tudo. Se o ΔG é negativo, o movimento é espontâneo, é passivo. É como uma bola rolando ladeira abaixo, acontece sem esforço nenhum. Agora, se o ΔG é positivo, aí a célula precisa trabalhar, é o transporte ativo, que é como ter que empurrar essa mesma bola ladeira acima. Isso exige um gasto de energia de verdade. Para tornar isso mais concreto, vamos usar um número real. O interior de uma célula da raiz de uma planta tem, tipicamente, um potencial elétrico de menos 100 mV em relação ao lado de fora. Pode parecer uma voltagem pequenininha, mas na escala de uma célula, isso é um campo elétrico absurdamente poderoso. Isso nos leva a uma pergunta fascinante. Apenas com essa atração elétrica fortíssima, já que o interior é negativo e o potássio, o K+, é positivo, até que ponto a célula consegue concentrar esse nutriente essencial sem gastar nenhuma energia metabólica direta, como o ATP? A resposta é simplesmente surpreendente. Cerca de 52 vezes. É isso mesmo. Apenas a energia desse campo elétrico já permite que a célula mantenha uma concentração de potássio lá dentro 52 vezes maior do que a de fora. Energeticamente falando, é um almoço quase grátis. Mas espera aí, de onde vem essa energia elétrica, essa voltagem de menos 100 mV? Ela não aparece do nada, né? A célula precisa criar isso ativamente. Vamos ver como ela constrói e carrega a sua própria bateria na membrana. O grande motor por trás disso é uma máquina molecular incrível, chamada bomba de prótons. Ela funciona como uma usina de força da membrana. Basicamente, ela queima ATP, que é a molécula de energia da célula, para bombear ativamente prótons para fora. Esse ato de gastar energia cria duas coisas fundamentais. Uma diferença de carga elétrica, que deixa o interior negativo, e uma diferença de pH, que torna o exterior mais ácido. Pronto, a bateria da membrana está oficialmente carregada e pronta para ser usada. Ok, a bateria está carregada. E agora? Agora, a célula pode usar essa energia que ficou ali, guardada, para fazer todo tipo de trabalho útil, como trazer outros nutrientes para dentro ou expulsar toxinas. É aqui que a estratégia da planta realmente brilha. A energia total que fica armazenada nesse gradiente de prótons tem um nome. É a força próton-motriz.
Ela é a combinação poderosa da energia elétrica com a energia química do gradiente de pH. É essa energia que vai alimentar a maior parte do transporte de outros nutrientes que são essenciais. E este slide ilustra perfeitamente como a célula gasta essa energia. Os prótons que foram bombeados para fora querem com todas as forças voltar para dentro, seguindo o gradiente deles. E quando eles fazem isso, passando por uns transportadores específicos, eles podem dar carona para outros íons. No simporte, eles puxam para dentro nutrientes como nitrato. Já no antiporte, a energia da entrada de um próton é usada para expulsar ativamente um íon tóxico como o sódio. Agora, vamos pegar tudo isso que a gente aprendeu e aplicar num dos maiores desafios de uma planta na natureza. Diferenciar o potássio, que é vital, do sódio, que em excesso pode ser muito tóxico. Para o potássio, a situação termodinamicamente é favorável. O interior negativo da célula já atrai ele para dentro, como a gente viu. A célula só precisa, então, regular essa entrada com precisão. Agora, para o sódio, especialmente em solos salinos, a história é bem diferente. Tanto a força elétrica quanto a química empurram o sódio para dentro com muita força. Por isso, a planta precisa gastar energia ativamente, usando aquele antiporte que a gente acabou de ver, para conseguir bombear o sódio para fora e, assim, garantir a sua sobrevivência. Todo esse bombeamento, essa regulação, esse transporte, tudo isso tem um custo metabólico. E como vamos ver, não é um custo pequeno, não. Vamos descobrir qual é a conta final que a célula da raiz precisa pagar para se manter nutrida e viva. E aqui está um dado que é francamente impressionante. Cerca de 30% de toda a energia de uma célula de raiz pode ser gasta só para gerenciar o transporte de íons. Pensa só nisso. Quase um terço de todo o orçamento energético dela vai para essa batalha termodinâmica pela nutrição e pela desintoxicação. É um investimento enorme. Dá para a gente resumir tudo com uma metáfora que eu acho bem legal. A termodinâmica nos dá o mapa do terreno energético. Ela nos diz o que é ladeira acima e o que é ladeira abaixo. E as proteínas transportadoras, as bombas, os canais, são as válvulas e os motores que a célula usa para navegar nesse mapa, gastando ou aproveitando energia conforme a necessidade. Isso nos deixa com uma reflexão final. Se o simples ato de se nutrir já é tão caro em termos de energia, imagina o desafio para as plantas que vivem em solos pobres em nutrientes ou, pior, contaminados com íons tóxicos. Como é que elas ajustam esse balanço energético tão delicado para sobreviver e até crescer onde outras não conseguiriam? Essa é uma questão central na ecologia e na evolução das plantas.